Operação da Polícia Civil desvenda esquema de desvio de 12 milhões de reais em obras públicas. Vamos mostrar qual a bebida mais consumida no litoral. Esperança, você vai se emocionar com a história de uma criança que enfrenta uma leucemia rara. E tem ainda o tempo e o esporte. A partir de agora, você fica por dentro das principais notícias que são destaque na edição impressa e no site do jornal NH, desta quinta-feira, 9 de janeiro. Está começando o NH ao vivo. Fique com a gente. Olá, a Polícia Civil colocou em prática a Operação Quilowatt, juntamente com a Delegacia Fazendária do Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC. A investigação suspeita de desvio de 12 milhões de reais em obras públicas no estado. Foram cumpridos 33 mandados de busca e 8 de apreensão aqui na região. Acompanhe na reportagem de Débora Ertel e Neia Dutra. A Polícia Civil desencadeou nesta quinta-feira a Operação Quilowatt, que investiga irregularidades em 6 obras de 3 locais diferentes, 2 em Porto Alegre e 1 em São Leopoldo. Essas fraudes, elas consistem basicamente em superfaturamento de valores, bem como em eventual desvio de dinheiro público, onde o Estado pagaria por obras não concluídas ou inacabadas. O exemplo, sem citar a origem, né, é exatamente itens de uma obra que, por exemplo, disjuntores que foram colocados numa obra que custam metade em torno de R$1.000, foram custeados a partir de R$10.000. Foi cumprido um mandado de busca e apreensão num órgão público estadual vinculado à Secretaria de Obras, onde foram apreendidos alguns documentos. Ivoti, Nova Petrópolis e Canela, mandados de busca e apreensão e prisão temporária. Praia, sol e água fresca. Será que esse ditado popular se confirma na prática? A equipe de reportagem do jornal NH está no litoral e foi descobrir qual a bebida preferida dos veranistas que estão à beira-mar. Dá uma olhada. Encarar o sol quente e o calor, nada melhor do que uma bebida refrescante e gelada. E na praia isso não é diferente. Segundo os quiosqueiros de Imbé, a cerveja é a mais consumida entre os veranistas. Depois da cerveja, vem a caipirinha, o refrigerante e a água de coco. Mas os salva-vidas alertam: é preciso ter cuidado ao ingerir bebidas alcoólicas e entrar na água ou dirigir. Quem está na praia torce por um sol e quem está aqui na região torce por uma chuva. Então, para saber como vai ser a sexta-feira, veja os detalhes da previsão do tempo com Alcione Miller. Esta foi mais uma semana de sol com temperaturas elevadas no estado. A partir de amanhã, uma onda de nebulosidade pode mudar isso. A maior parte da sexta-feira vai ser de sol, mas há uma grande chance de chuva no finalzinho da tarde, que se estende também por parte da noite, tanto no Vale dos Sinos quanto no litoral norte. Confira agora como vai ser o tempo na sua região nesta sexta-feira. No Vale dos Sinos, a previsão mostra que o tempo continua quente. A máxima pode chegar aos 35 graus e a mínima não baixa de 23. Grandes possibilidades de pancadas de chuva a partir da tarde. No Paranhana, os termômetros ficam entre os 22 e 33 graus. A previsão de nebulosidade variável e também alguma possibilidade de chuva pela tarde. Já no Vale do Caí, a máxima pode chegar aos 35 graus e a mínima fica na casa dos 23. O satélite mostra alguma nebulosidade e chances de chuva no final do dia. Na região das Hortênsias, a temperatura prevista é um pouco mais amena, entre 17 e 28 graus, com possibilidade de chuva durante a tarde. E para quem está pensando em aproveitar o fim de semana no litoral norte, a notícia não é muito boa.
Os termômetros registram a máxima de 30 e a mínima de 23 graus, mas a chuva pode aparecer já a partir da tarde. A chuva ganha força mesmo a partir de sábado e no domingo a mínima pode chegar aos 20 graus. A previsão completa para o fim de semana você confere nesta sexta-feira. Até a próxima! Você vai conhecer agora uma história de esperança. Há 2 anos, a mãe do pequeno Emanuel descobriu que o filho tem uma leucemia rara. E depois de muito tratamento, ela ouviu da médica que sem o transplante de medula óssea, o filho não iria sobreviver. Nesta quarta-feira, 8 de janeiro, foi o aniversário de 8 anos de Emanuel. E sabe qual foi o pedido dele ao apagar as velhinhas? Uma chance de viver. E olha só, em seguida ele recebeu a notícia de que haviam encontrado um doador. Conheça esta emocionante história na reportagem de Hermilo Dreves e Diego da Rosa. Estou aqui ao lado do Emanuel e da dona Diná. O Emanuel luta contra uma leucemia rara há 2 anos, há mais de 2 anos. E agora no dia do aniversário dele, na quarta-feira, ele recebeu uma boa notícia. Que notícia é essa, dona Diná? Ele conseguiu um doador 100% compatível. Ah, isso foi no dia do aniversário que a senhora recebeu essa notícia? Dia 8 de janeiro, no dia do aniversário. Isso significa o que para ele que está há tanto tempo fazendo sessões de quimioterapia, né, diárias? Significa, nossa, é tudo de bom, né? Quando ele assoprou a velhinha lá no hospital, né, o pedido dele foi que aparecesse um doador compatível e a consulta era de tarde. Quando a gente chegou lá, teve essa notícia, né? Na hora nós ficamos sem palavra, né? E a partir de agora, como que vai funcionar, agora que vocês já encontraram o doador, como que vai funcionar, qual o prazo que deve ser feito o transplante? Entre 3 a 4 meses, ele precisa terminar o protocolo de químio que ele está fazendo, né? E assim que terminar, ele começa os exames dele, e eu também, né, tenho que estar bem para estar com ele, e aí depois ele interna fazer exame no hospital de clínicas. Depois disso é vida normal, assim, né? Sim, vida normal. O transplante é a cura, né? No caso que nem agora as químio, ele já não tinha mais, as químio já não cura mais ele, né? Tava só mantendo ele vivo. E agora com o transplante ele tem a chance de, né, ter uma vida longa, né? O transplante é a cura para o tipo de leucemia que ele tem, né? Que é anemia. Emanuel, falta pouco para sua luta acabar. Continue com muita força e fé. Estamos torcendo por você e vamos continuar acompanhando a sua história. Muito bem, então vamos seguir com as notícias e falar de esporte. Tudo bem, Chico? Tudo bom, Kevin. Chico, a gente acabou de vir de uma matéria que realmente é muito emocionante e o que eu fico me questionando aqui é que há 2 anos foi descoberta a doença e desde então o pequeno Emanuel está fazendo aí, percorrendo, né, falando com várias pessoas para ver se consegue um doador compatível e só 2 anos mais tarde é que foram conseguir esse doador. Imagina quantas pessoas e quantos testes já não foram feitos, né? Mas também, talvez ele tivesse conseguido esse doador antes se mais pessoas ainda doassem sangue para fazer os testes, né, Chico? Pois é, acho que é muito importante, né, que ele sempre se conscientizar dessa história de que quem tem disposição, quem pode, quem está nos requisitos, tem que sempre doar sangue e fazer esse teste de compatibilidade, porque para o doador, uma doação de medula ela não influencia em nada, não muda nada, é um procedimento super simples, é super rápido. Exatamente, seguro. Tu ganha um dia ali que tu perde de trabalho, tu perde de aula, para quem for, assim, e a possibilidade de ajudar muitas pessoas, ajudar uma pessoa, mas assim, um universo muito grande de pessoas necessitadas, né? Isso é muito importante. É importante cada um fazer sua parte, se conscientizar, o que é fundamental, né? Pois é. Muito bem, estamos torcendo pelo Emanuel aqui, mas vamos seguir adiante, continuar com as notícias e falar de esporte. Esporte, né, Kelly? Ontem foram as representações do Dupla Grenal, hoje o primeiro dia de trabalho realmente, o pessoal foi para o campo, foi treinar, e a gente teve ali algumas novidades. No Inter, né, Kelly, o Escoco, que ontem não apareceu no treino, ele avisou a direção do Inter que não ia conseguir chegar de Rosário, acabou perdendo o voo, teve um atraso lá na Argentina. O Escoco hoje chegou, se apresentou no Beira-Rio, foi lá, e foi constatado que ele está com uma lesão no tornozelo, então já é uma baixa aí que o Inter vai ter nesse início de pré-temporada, vai passar alguns dias dele em tratamento até começar os treinos. O Escoco, que é um cara que vive uma situação bem delicada no Inter, porque ele, durante todo o período de pré-temporada, de férias agora, antes da pré-temporada, ele passou dizendo que não estava contente com a situação no Inter, porque terminou o ano na reserva, então teve muitas especulações sobre o futuro dele, principalmente na Argentina, né? Não aqui para o mercado brasileiro, mas na Argentina, e ele chegar das férias para pré-temporada machucado, um dia depois acaba meio que
parece uma vontade do cara, talvez não tenha nada a ver com isso, mas não, certamente pro clima, pro ambiente dele dentro do Inter, não ajuda em nada. A imagem dele também já fica prejudicada, né? Pois é, com o torcedor e com a direção, por mais que o cara tente explicar, mas é uma situação bem... fica ruim pra ele. Eu sei que não ajudou em nada a causa dele nesse momento, essa lesão. É verdade. E do Grêmio, o que a gente pode falar, Chico? Bom, o Grêmio, né, que ele tá treinando no Olímpico, e quem falou hoje foi, na verdade, não foi nenhum jogador, nenhum dirigente, foi o Fábio Maceridian. Ele é o novo preparador físico do Grêmio, um cara muito experiente. O Maceridian foi preparador da seleção brasileira com o Mano Menezes, foi preparador do Fluminense quando o Fluminense foi campeão, do Corinthians quando o Corinthians foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão mundial. Esteve no Inter também até 2010 e foi, digamos assim, a grande contratação de bastidores do Grêmio agora nessa pré-temporada. É mesmo? Por quê? Porque pela qualidade dele. O Fábio Maceridian é realmente um cara de muita qualidade e que tem um trabalho assim que é reconhecido por deixar sempre jogadores assim, o grupo está sempre à disposição, não acaba estourando ninguém, então o Grêmio tem a certeza aí que vai ter uma boa preparação física ao longo do ano. E o Maceridian falou que o Grêmio vai começar o gauchão com o seu time sub-23, como estava determinado, mas ele quer que o time estreie um pouco antes, o time principal estreie um pouco antes do que vinha sendo previsto, para que no Grenal do dia 9, vai ser o clássico Grenal do dia 9 de fevereiro, né, o primeiro Grenal desse ano, na Arena, que o Grêmio já esteja com os titulares em ponto de jogar um Grenal. Então a gente não sabe ainda como é que o Inter vai estar nesse ponto, mas o Maceridian garantiu que o Grêmio vai estar com a força máxima para pegar o Grenal já num bom ritmo de preparo, até porque depois logo tem a estreia na Libertadores aí no dia 13. Tá certo, então a gente segue acompanhando e só para encerrar, ainda bem que não empatou ontem, né? O Novo Hamburgo empatou ontem com o Brasil de Pelotas 0-0, né? Acabou não fazendo gols e esse no momento é o grande problema que o Itamar Schulli falou, o treinador do Noia, que o time ainda não conseguiu encontrar sua solução para ataque. Ele espera ainda como é que vai sair o Douglas, que é uma contratação que ainda não estreou, deve estrear no sábado no jogo contra o São Paulo, aqui no Sérgio do Vale. Mas o Itamar Schulli realmente falou que está preocupado com o ataque, porque ainda não encontrou uma solução para fazer o time funcionar no setor ofensivo. Tá certo. Chico, muito obrigada pela sua participação. Valeu, Kelly. Até amanhã. Até amanhã, estamos aí. Bem, um estudo revelou que mais pessoas em todo o mundo fumam desde 1980, quando começaram as campanhas anti-tabagismo. E não é só isso, também aumentou o número de consumo diário de cigarros. Veja na reportagem. Os Estados Unidos marcaram nesta quarta-feira os 50 anos de um alerta contra os males do tabagismo. Desde que a campanha contra o fumo foi lançada em 1964, o número de fumantes no país caiu. As organizações sanitárias americanas comemoraram os resultados da luta ao lobby do cigarro, mas no resto do mundo a situação não é a mesma. Um estudo publicado na terça-feira revela que mais pessoas fumam hoje do que em 1980. O aumento é uma consequência do crescimento populacional e também do ganho da popularidade do tabaco em países emergentes como China, Índia e Rússia. O número de cigarros fumados anualmente também aumentou 26% nas últimas 3 décadas. A boa notícia é que, apesar do aumento, as taxas de tabagismo caíram porque mais pessoas se conscientizaram dos riscos para a saúde. O estudo, conduzido pelo Instituto de Métrica e Avaliação para a Saúde da Universidade de Washington, mediu dados de 187 países e descobriu que a taxa mundial de tabagismo entre os homens era de 41% em 1980, mas desde então caiu para 31% em média. Entre as mulheres, a prevalecência estimada do consumo diário de tabaco era de 10,6% em 1980 e em 2012 esse percentual havia caído para 6,2%. Bem, a edição do NH ao vivo de hoje fica por aqui. Continue informado com as notícias da edição impressa e do site do Jornal NH. E participe. Acesse o facebook.com/jornalnh e o Twitter no @jornalnh. Envie sugestões e também faça comentários através das redes sociais. Até amanhã. Tchau.